Olá, Confirmou que o som está ok. Olá, Bárbara, boa noite, tudo boa, bem? boa noite, Gustavo. Tudo bem, e você? Claro. É, a gente acabou respondendo algumas perguntas, a questão da grade aberta e fechada, a gente acabou respondendo dentro do mindset da galera da transferência aí. A grade aberta é justamente o que a gente falou, o aluno ele tem um piso, e toda faculdade tem, o aluno ele vai ter que escolher pelo menos um número de créditos em qualquer instituição, seja pública ou particular. Então, a grade da Universidade do Brasil, tudo que a gente conversa, gente, aqui é uma grade aberta, inclusive na questão financeira, mas obviamente, como toda faculdade, ela tem um piso. E uma pergunta relacionada à questão financeira, Bárbara, existe alguma modalidade de bolsa? A gente falou do ProUni, que é uma bolsa, a gente falou do FIES, que tem um mecanismo muito social, dados os juros que o aluno paga e paga depois que se forma. A gente falou dos financiamentos particulares, Alume, Santander, a conversa, a aproximação em relação ao para valer. Existe alguma bolsa? Se o aluno é filho de professor universitário ou filho de militar, enfim, se existe alguma bolsa, alguma questão relacionada a isso, e se o aluno que entra por transferência, ele também pode fazer jus a esse benefício, caso ele exista? A gente tem, primeiro, o nosso benefício universal, digamos assim, é o nosso desconto de antecipação, que é muito diferenciado das demais IES. A gente tem um desconto de 15% dos pagamentos em dia até o quinto dia útil. Então, é o que a gente fala, vamos Bom, sempre privilegiar a boa carteira. Então, esse é o nosso desconto de antecipação, que é para todos. Então, realmente já faz um diferencial. E também a gente tem, até por demanda, porque a gente vê que o que acontece muito no curso de medicina é aquele movimento, os filhos, então os irmãos vão estudar juntos, então pais e filhos. A gente já teve famílias inteiras, pai, filho, os pais, né? O pai e mãe, os dois filhos estudando conosco na medicina. Então, é muito comum. Então, a isso gente é tem comum, né? Muito a gente comum. chama de bolsa parentesco, né? Que é o que esse vínculo familiar em linha reta, né? Até o primeiro grau, e pais, filhos, enteados, e colaterais Então, até o segundo grau, que são os irmãos. Então, é uma ideia aí de 10%. A gente tinha a regra antes como 10% para um dos lados. A gente está remodelando essa regra para justamente ser 10% para ambos os lados, só isentando as matrículas, porque a matrícula é uma questão que a gente precisa sempre trabalhar com ela de forma apartada, até por conta do nosso sistema por créditos. E então, mas seria no todo do curso, nas outras 5 parcelas no decorrer do semestre, esse 10% para ambos os lados, independente de ser medicina e medicina. uhum, Pode ser medicina, odontologia, pode ser um cursando interessante. medicina, outro cursando medicina veterinária, outro cursando direito. Então, assim, independe então, são 10% para os dois lados. Perfeito. Então, essa é a nossa questão com o curso, que é um diferencial, né, que a gente vê desse vínculo, que é importante, porque às vezes também o próprio aluno, eles se organizam de morarem no mesmo local, então já esse movimento às vezes não acontece de maneira única, né, eles funcionam de forma coletiva. Certo. E, Bárbara, a gente acompanha, como a gente falou no início da live, né, na história do MEDS, a gente acompanha a Universidade do Brasil, como outras instituições que são muito regulares, muito prementes, principalmente relacionado ao estudante de medicina do exterior, que o MEDS realmente é focado no estudante Brasil também, na obtenção de novo título, mas a demanda maior de transferência hoje é do estudante de medicina do exterior para o Brasil. Então, a gente acompanha muito a Universidade do Brasil, já vivenciamos a Universidade do Brasil com provas presenciais, já vivenciamos a Universidade do Brasil com prova online, com processo de análise curricular, com um processo transicional dentro da faculdade para a medicina, e agora o processo volta com um grande número de vagas, com uma prova presencial, uma prova em Fernandópolis, né, dia 21, a prova, Isso, né? isso Então, mesmo, domingo agora, dia isso, 21. o que levou vocês? A gente tem hoje várias faculdades que fazem processo online, como temos várias faculdades que também fazem o processo presencial. Vocês vivenciaram as duas questões. O que chama a atenção da gente é que vocês retomaram o presencial depois de uma experiência online, depois de uma pandemia, e, obviamente, foi um momento, né, assim, que o online ele era uma saída para que as faculdades elas pudessem dar vazão aos seus processos de transferência. Eu, pessoalmente, eu acho muito interessante o processo presencial, acho muito interessante. É, acho que as faculdades elas amadureceram inicialmente no presencial. E por que o retorno pro presencial? O que levou a essa
a essa questão. A gente, no primeiro momento, a gente optou, né, pelo processo ser online por conta da pandemia. Majoritariamente, a decisão foi pela questão da questão sanitária. Então, por isso que a gente fez em 2021 ali o processo. 2022, primeiro semestre de 2022, foi realmente online, o segundo também. E nada substitui o presencial, né? Eu acho que a gente tem uma oportunidade de mostrar quem somos. E eu acho que a gente promove justamente essa ação de acolhimento dentro do campus. Eu acho que é importante, não só, porque a questão da prova é uma questão para classificação, né? Mas eu acho que a gente tem uma oportunidade tão grande de mostrar o nosso trabalho, o corpo docente também vai estar presente. Eu estarei lá. O professor Batman, que é o pró-reitor de graduação, está aqui na minha frente também, que me ajuda aqui, meu 02 todos os dias, também estaremos lá, a coordenadora do curso estará lá. Então, é um momento que a gente tem para não só o aluno realizar a prova, mas também nos conhecer melhor. E eu acho que, e principalmente para os pais, eu acho que é um curso que são, né, novamente, é um curso complexo, o excesso de estudos, de dedicação. Então, o pai e a mãe precisam, né, conhecer o espaço que o filho vai estar bem assistido, vai estar bem cuidado. Fernandópolis é a 13ª cidade mais segura do Brasil. Então, isso é uma questão importante, né? Principalmente quando a gente fala dos alunos que vivenciaram na pele o que é estudar fora do Brasil. Eles sabem da questão da segurança, o quanto isso impacta no seu dia a dia. E então, acho que a importância ali de conhecer a cidade, porque é uma cidade muito agradável. Gostaria que fosse um pouco mais fresca, porque é uma cidade quente. Então, mas eu acho que isso não tem como mudar, mas a gente tem ar-condicionado em todas as salas de aula, a gente faz a gente tem de todas as formas conter essa questão. Mas é uma oportunidade que a gente tem de recepcioná-los, né? E conhecerem a cidade e o campo. A gente também até marca, pediu para as imobiliárias que a gente confia ali da cidade, ali da região, também estarem presentes no domingo, para deixar ali um panfleto, um folder, para entrar em contato, né? Trocar ali o contato. Então, essa dinâmica, enquanto o aluno está lá fazendo a prova, né, o candidato está fazendo a prova, a gente está com os pais, porque os pais vêm de carro, querem levar o filho, não querem que o filho, como é que eu posso dizer, ele não quer que eles dirijam e tenham que depois concentrar na prova, então é muito cansativo. Então, a gente pega justamente essas pessoas que o acompanham, né, acompanham o candidato, traz para o auditório, a gente tem um café, a gente recepciona, mostra o campus todo, mostra os laboratórios do curso de medicina, mostra a biblioteca, enfim, a gente faz uma apresentação e depois a gente faz com os candidatos depois da prova. Então, é um dia aí que a gente tem para fazer esse acolhimento que é realmente importante, a pessoa ter essa confiança e que, infelizmente, o online não tem como, a gente não consegue ter esse aproveitamento. Certo. Então, o padrão tende a ser a prova presencial, né? E sim, a regularidade, Bárbara, tende a ser semestral desses processos seletivos. A gente pode esperar o aluno que, talvez por uma circunstância de planejamento pessoal, planejamento financeiro, ainda está no exterior, mas ele tem interesse de fazer a Universidade do Brasil, está no escopo dele de possibilidades a Universidade do Brasil. Esse aluno ele pode ter uma previsibilidade em relação a esse processo, ele pode entender que a tendência desse processo, se a faculdade tendo vagas ociosas, é disponibilizar esse processo semestral? Sim, isso sim, a gente tem essa previsão. A gente fez desse momento, a gente fez agora em janeiro, mas a gente sempre fez por volta de novembro, né, outubro, novembro, mas eu acho que é um momento que muitos fazem de tudo, ele está em encerramento do semestre de onde ele está, então é complexo essa coisa do presencial. Acho que em janeiro é um momento, dezembro, janeiro, ou no caso junho e julho, são momentos mais propícios para marcar a prova, porque a gente hoje faz com a nossa equipe interna, né, a prova, a gente está fazendo uma conferência muito rápida, enfim, então, obedecido, né, todas as questões dos critérios de contestação, das questões, enfim. Então, a gente vê que é um momento que ele precisa ali, que a gente está tentando achar o momento ideal.
Mas a gente ele já está aqui com a prova domingo, já pensando no 24/2. É claro que tudo depende do encerramento da rematrícula, para saber o quantitativo de vagas, etc. Mas é uma coisa atrás da outra. A rotina de educacional é exatamente isso. A gente já está encerrando captação, abrindo novas. Então, é muito comum e a gente deve abrir sim para 24/2. Não, e eu acho que todo mundo que está acompanhando essa live, as pessoas que vão assistir essa live gravada depois, nesse trecho especificamente, traz uma paz, né, no coração de quem estuda no exterior e tem dentro do seu escopo, dentro das suas possibilidades da Universidade do Brasil, por uma questão de localização geográfica, uma questão de escolha, realmente. E saber que é um processo que vai acontecer semestral, vocês trazerem essa previsibilidade, né, para o estudante, isso é bem interessante no universo da transferência, onde a previsibilidade normalmente ela é presumida, ela não é coordenada, né, ela não é antecipada, então a gente fica feliz, o estudante que é o maior interessado, ele também fica bem feliz e obrigado por esse retorno. Em relação, Sim, Bárbara, só a questão realmente, talvez em alguns momentos vai ser um numeral maior, como agora está sendo, que a gente realmente segurou um semestre. A gente tenta avançar e melhorar cada processo seletivo. A gente realmente vê essa questão da demanda, né? Talvez no meio do ano, com certeza, será um processo menor, né? Com menor quantitativo de vagas. Então, é o natural. a gente tem um processo de oportunidade agora com o número de vagas abertas, né? Então, realmente Sim. aproveitar quem tem interesse. Sim. E, Bárbara, falando um pouquinho sobre documentação, e a gente, ainda bem, a gente nem tem muito o que falar sobre documentação, vocês simplificaram bastante o processo seletivo em relação à documentação. Achei muito interessante, algo que eu sempre falei nas lives, que se eu tivesse uma faculdade, como você tem, se eu tivesse uma faculdade, eu solicitaria só o atestado de matrícula e deixaria para solicitar os outros documentos posteriormente, que são os documentos que vão vir com grade, né, que vão vir com carga horária, que vão vir com programas analíticos, são documentos que são importantes realmente no momento da convalidação. E aparentemente foi isso que vocês enxergaram em relação ao estudante de medicina do exterior, que eu achei realmente muito maduro no edital. Então, o documento solicitado é o atestado de matrícula em vigência, o aluno cursando, ou o atestado de matrícula em trancamento. Ponto. Ele não precisa estar apostilado, tampouco traduzido. Exato. O único carimbo que vocês solicitam é o carimbo da instituição de origem, correto? Exato, exatamente. Para esse momento de inscrição, classificação e matrícula para o curso, é o que a gente solicita, né? Com o atestado de matrícula ou, né, no caso do exterior, chama constância. Então, justamente com esses status, a gente até flexibilizou também a questão um pouco mais do semestre do último vínculo com a IES. Então, é o que a gente... Uma coisa é o momento de inscrição, outra coisa, como a gente sabe que ele precisa de muito mais tempo para conseguir todos, assim, é o que eu falei, a gente flexibilizou na questão documental, mas sem precarizar na informação necessária, né, minimamente necessária, que nos dê segurança também sobre a documentação e a gente consiga ter esse tempo para poder fazer toda a conferência e análise, né, e assim também poder fazer o lançamento dessa análise. Então, como a gente tem esse tempo, ele pode entregar agora o atestado, né, a declaração de matrícula, né, justamente obedecido nesse termo, sem a tradução juramentada agora, sem o apostilamento da convenção diária, mas até o início ali de junho, acho que é 6/6, salvo engano, pelo edital, posso até conferir aqui, deixei uma colinha aqui, e juntamente com os demais documentos, ele traz para o aproveitamento de estudos. Aí, para o aproveitamento de estudos, vem realmente essa parte da documentação. Ótimo. Eu acho que é interessante pegar agora o gancho dessa dúvida que veio. Então, só para reiterar, gente, a documentação é o atestado de matrícula, ele não precisa estar apostilado, tampouco traduzido, só o atestado de matrícula, só com carimbo e assinatura do responsável pela sua faculdade de origem, independente do país que você estude. Perfeito. Bárbara, o aluno nesse primeiro semestre, isso é algo que trouxe bastante demanda para a nossa consultoria aqui do MEDS, as dúvidas relacionadas ao primeiro semestre. Então, eu sou candidato para a Universidade do Brasil, estou aí pleiteando entrar no 7º período, entreguei minha constância de matrícula, entreguei e passei no processo seletivo. Não entreguei meu histórico,
não entreguei meu histórico. Posso entregar meu histórico até dia 6, né, do 6. Entregar os históricos, os planos de ensino, o histórico, a matriz, enfim, os documentos todos ali agora apostilados, tenham passado pelo Ministério das Relações Exteriores, né, que também tenham sido traduzido, entreguei tudo. Mas nesse momento, nesse primeiro semestre, o que eu vou fazer? Onde eu serei alocado? Se eu não entreguei o meu histórico, que disciplinas que eu farei? Como funciona essa questão? Acho que a gente sempre divide assim, dependendo justamente porque a gente pede declaração de matrícula, a gente sabe de onde vem esse vínculo, se é uma IES dentro ou fora do Brasil. Então, são questões diferentes. Então, a gente tem essa questão das 520 horas dentro da carga horária do semestre. Para o 7º semestre, a gente tem as disciplinas a cursar. Claro que majoritariamente são as disciplinas do SUS, que é o que não contém na grade curricular fora do Brasil. Então, assim, veio da IES fora do Brasil, vai cursar essas disciplinas, majoritariamente são disciplinas do SUS. E veio de uma IES do Brasil, a gente olha um pouco mais profundamente conversa com o aluno e propõe a gente dá ali 2 opções ali para ele escolher dessas disciplinas, respeitando esse mínimo de 520 horas. Então, é isso que vai acontecer com esse candidato, com esse convocado do nosso processo seletivo agora para 2024. Perfeito. Então, ele vem do exterior, ele cumpre a carga horária relacionada à atenção básica, SUS são disciplinas, hoje, cada dia, né, os alunos estudam mais precocemente nas instituições, ele cumpre isso e até facilita, né, que ele entre no período mais avançado, porque ele vai ter menos matérias em adaptação para fazer durante o período que ele entrar. Então, ele vai cumprir uma carga horária para tornar o processo seletivo dele mais fluido, né? Exato. O aproveitamento, a convalidação nessa transição 24.1/24.2 mais fluida. Então, bem interessante isso, Bárbara. Então, ele vai fazer disciplinas relacionadas ao SUS, ele vai pagar já as matérias antecipadamente para que ele possa, no 2º semestre, entrar no semestre realmente, provavelmente entrar no semestre que ele escolheu, né? No semestre que ele realmente tem ali semestres anteriores para ele entrar. 6 semestres para entrar para o 7º, 4 semestres para entrar para o 5º, 2 semestres para entrar para o 3º, né? Exato, isso que a gente entende, está correto, né? É isso mesmo, é exatamente isso. Eu acho que ele tem que, nesse primeiro semestre de 2024-1, que a gente está no levantamento dos documentos, ele está podendo entregar, a gente tenta trabalhar sempre de forma coletiva, porque a gente precisa dar tempo para todos. Né? Claro. Então, a gente faz essa enturmação para esse semestre, para ele não perder tempo. A gente já sabe, até além das disciplinas do SUS, a gente já sabe as disciplinas que ele não vai conseguir dispensar, que são da nossa grade. Então, a gente já tem uma expertise suficiente de saber que 100% dos alunos que vêm das IES, tal, tem que cursar tais disciplinas. Então, além das do SUS, tem essas disciplinas também que a gente já está decore salteado aqui realmente de alocar para ele não perder tempo. Acho que é a questão não perder tempo e não cursar o que provavelmente ele vai evitar e vai ter um aproveitamento de disciplinas lá na frente. Então, é tentar fazer esse casamento, né? Às vezes não consegue atender 100% da demanda, mas, assim, resolvendo mais de 90% já está perfeitamente adequado, né? Nessa concepção. Eu acho que a gente sempre tenta começar pelo inicial do curso ali, mas a gente sabe que é onde eles mais conseguem aproveitar disciplinas. Eu acho que o importante é para esse candidato, para esse futuro aluno, não se fixar nessa questão do semestre, né? O semestre é importante, claro que é, mas acho que o mais importante é, depois da análise, o estado da análise, né? Ele vai ter que cursar tais disciplinas e vai estar alocado em tal semestre. A gente sempre vai deixar o aluno um semestre mais para ele poder cursar não só uma grade assim, proporcionalmente, uma grade cheia, que a gente chama, né? De mais ou menos 600 horas ali, 680, que é a nossa média de carga horária semestral, mas também possa puxar 1 ou 2 EPs, ou 1 ou 2 adaptações. A gente sempre deixa essa margem para ele poder trabalhar. Quem tem mais, como é que eu posso dizer, menos, tem mais formas de poder já investir financeiramente, ele consegue escolher mais disciplinas. Aí já tem integralização também já próximo, porque a gente sabe que tem alunos, tanto, principalmente do exterior, né, saindo ali no 3º semestre, no 5º semestre, tem gente saindo no 10º semestre, no 8º semestre. Então, a gente tenta, de certa forma, atender a todos. Claro. Né? E acho que é isso que a gente tenta priorizar. Acho que nesse primeiro semestre não se apegar tanto à questão
do semestre que estará, mas para o próximo, depois com a análise do documento para 24/2, com as dispensas todas já efetivadas, com todas o semestre alocado. Pode acontecer dele entrar no terceiro, ser um semestre avançado depois no próximo semestre. Pode acontecer, né? Depende realmente do resultado da análise de cada um. Eu acho bem interessante. Eu acho bem interessante, não é porque eu estou aqui na sua presença de maneira alguma, mas eu acho que esse primeiro semestre, de forma a cumprir as disciplinas relacionadas ao SUS, eu sempre falo com os seguidores, com os alunos, que são as disciplinas que não permitem que ele alavanque períodos, ele acaba voltando 2, em algumas faculdades, períodos, 3 períodos. Esse período que ele vai fazer de adaptação, ele pode impedir que ele volte mais períodos, né? Então, ele fica esse período adaptando para entrar no período adequado. Então, é interessante essa estratégia. Acho que não perder, não perder tempo. Com certeza. Exato. Ela funciona na otimização do ingresso no período adequado para o estudante de medicina e funciona também num arrefecimento, né, dessa correria documental, né, ameniza um pouco essa parte documental, porque permite que ele tenha um semestre inteiro para solucionar isso em relação à documentação. Bárbara, a gente recebeu aqui de alguns alunos um feedback que ele entregou o atestado de matrícula e recebeu um e-mail de volta solicitando o certificado de conclusão do ensino médio. Você pode falar um pouquinho sobre isso, se procede? Eu acho que a questão do documentação de certificado de conclusão do ensino médio, assim como outros documentos pessoais, né? Esse, no caso, é um acadêmico aí na parte escolar, mas é uma coisa muito mais voltada para a gente, pensando já no dia da questão da diplomação, principalmente. Então, a gente precisa, antes de todas as formaturas, a gente precisa fazer um checklist documental. O que acontece? A pessoa casou, separou, tirou o sobrenome, então tem um rol documental pessoal que a gente tem que fazer desde o início, desde o ingresso desse aluno, independente do curso. Estou falando de medicina, qualquer outro curso realmente é importante e infelizmente o brasileiro está tudo para a última hora e é impossível encontrá-lo. Então, assim, a gente coloca aqui o prazo, claro, para vários documentos. Certidão de casamento, nascimento, até o dia 20/2, que é o momento da entrega. Então, assim, certidão de história escolar do ensino médio. Exato. Pelo menos até 20/2, a gente, assim, como é que eu posso dizer? É um prazo tranquilo, assim, agradável, mas que é conversável. Depois dele falar assim, preciso de um pouco mais de prazo, minha cidade é muito longe, enfim. Claro. Ele faz a prova, ele precisa da constância. Ele tem a constância, ele faz o processo seletivo, esses outros documentos têm um prazo maior, caso ele não tenha disponibilidade. Agora não é para agora. Então, ele faz o processo com a constância. Ótimo, Bárbara. A gente dá um passinho de confiança na relação que a IES também, de origem, também tenha verificado, que a gente também parte desse princípio. E claro que a gente tem que cobrar, mas acho que é importante, sim. Ele já está no momento que está vendo tanto documento que ele já pega, esse está fácil. Esse está fácil para ele conseguir, já traz uma vez só, a gente já digitaliza, tem todo o prontuário do aluno. Acho que o importante é isso, ter regularidade documental, né? Na íntegra. E o edital, ele, claro, né? Ele prevê a qualquer momento, se for verificado alguma inconsistência documental, o aluno ele tem, né, a consequência dessa inconsistência documental, né? Então, assim, esse voto de confiança ele é dado, mas com segurança, o edital bastante sério em relação a isso, né? E, Bárbara, existem algumas faculdades no Mercosul, eu acredito que você já tenha tido contato, e principalmente as faculdades argentinas. Hoje nós temos em torno de 10 mil brasileiros fazendo medicina em faculdades argentinas, tanto públicas quanto particulares na Argentina. Temos em torno de 60 mil estudantes brasileiros no Paraguai e em torno de 10 a 15 mil na Bolívia. Temos também na Rússia. Então, nós temos aí uma diversidade de documentos, uma diversidade de circunstâncias que vocês vão receber, né, de faculdades de origem. As faculdades argentinas, elas têm uma peculiaridade. Vou citar um exemplo aqui, a faculdade Héctor Barceló, ela tem 3 campos na Argentina, tem Santo Tomé, bem pertinho ali de São Borja, ali na divisa do Rio Grande do Sul com Santo Tomé ali na Argentina, tem um campus em La Rioja, que é uma faculdade já mais próxima de Mendoza, ali na Argentina, e temos também em Buenos Aires essa faculdade. Essa faculdade, ela lida da seguinte forma com o aluno. No momento que o aluno ele solicita a sua transferência, eu chego lá, sou um estudante da Héctor Barceló, existem outras com o mesmo padrão, mas é mais comum na Argentina. Então, sou estudante de uma faculdade argentina e quero transferir. Aí eu vou chegar lá na secretaria acadêmica da instituição e falar, olha, eu quero transferir.
No momento que eu quero transferir, eles vão me dar um passe, que é um pack de documentos, e vão cancelar a minha matrícula. E eles demoram em torno de 6 a 8 meses. Então, esse aluno, vamos supor que nós tenhamos um aluno interessado em transferência de uma instituição argentina em maio de 2023, né? E ele solicitou a documentação, a matrícula dele foi cancelada e ele vai vir para você nesse momento agora com o histórico todo certinho, ele vai vir para você com os programas analíticos todos corretos, a lei de criação, né, que é a declaração de autorização e reconhecimento, a matriz, mas a constância dele vem como cancelada, ou até mesmo ele talvez não tenha essa constância. Existe uma forma de adequar esse aluno que ele está correto na faculdade, mas a faculdade, por um protocolo interno, por um protocolo institucional, ela cancela a matrícula desse aluno. Só que do ponto de vista prático, Bárbara, esse aluno, ele está trancado. Ele está trancado porque se ele desejar voltar para essa instituição argentina, ele volta para o período subsequente ao qual ele saiu. Mas ainda assim a faculdade trata esse aluno burocraticamente como um aluno cancelado. Hoje nós já temos algumas faculdades se adaptando em relação ao estudante de medicina argentino, o estudante brasileiro que estuda na Argentina, em função desses 10 mil alunos, são muitos alunos, né? E a gente sabe que a Argentina está passando agora por um momento político totalmente diferente do que viveu até então, até com a possibilidade de cobrança de mensalidades em faculdades federais na Argentina, algo que não acontecia, para estudantes brasileiros. Então, isso tem aumentado realmente a demanda de retorno do aluno argentino. E existem faculdades também federais que têm a mesma postura dessa faculdade particular que eu citei, exemplificando. Como que a gente pode cuidar desse aluno? Como que a gente pode tratar desse aluno quando ele tem essa limitação que não depende dele? Entendi. Que é uma questão, é uma mudança administrativa, né, no ponto de vista da própria IES, né, que é permitido porque as IES têm autonomia universitária. Então, com certeza, total. Eu acho que é uma questão de aprimorar no seu processo seletivo, né? Como a gente já teve momentos de processo seletivo que a gente já identificou de receber declarações de matrícula do semestre vigente. A gente recebe declarações do semestre como se fosse com extra-vínculo, né? Com 24/1 da pessoa. Mas a gente aceita. Ele está saindo agora em 24/1, mas a IES declarou que ele está vinculado em 24/1. Então, tem algumas que parece que prezam assim, por demonstrar o vínculo, e tem outras que precarizam a demonstração do vínculo, que acho que é isso que é importante falar, que as pessoas têm essa dificuldade de entender. Quando a gente fala cancelado, ela quebrou o vínculo. Quando a gente fala de transferência, a gente tem que sair do ponto A ao ponto B. Então, tem que demonstrar esse vínculo. Eu acho que no nosso caso, é muito conversável, e a gente pode sempre propor a questão de adendos para situações assim, que são extra, e que a gente vai aprimorar, e sempre num processo seletivo posterior a gente consegue incluir essas nuances, porque o nosso intuito realmente é facilitar para o ingresso sem precarizar na necessidade documental, para a gente ter, enfim, toda a segurança possível do conteúdo desse material, desse documental, desse candidato. Então, não é uma coisa que eu veja com maus olhos. Eu acho que depois o plano de ensino dele vai demonstrar, porque ele, no plano de ensino, tem IES que colocam semestre por semestre, como o Brasil faz, mas tem IES que colocam só o ano, né? Então, para nós é importante que em algum momento isso fique claro, né? Onde está o começo, o meio e o fim da relação daquele documento com a vida acadêmica daquele aluno, daquele candidato. Então, acho que a gente tendo esse discernimento, lógico, eu não tive nenhum contato. A gente já recebeu realmente alunos da Argentina, mas não sei exatamente se teve caso dessa coisa do cancelado na declaração de matrícula. Mas eu acho que é muito, muito possível que nos demais documentos ele comprove o vínculo na limitação que a gente propõe, sem dúvida. Então, nesse momento agora, o aluno é bem-vindo, ele pode talvez enviar o histórico, né, caso ele não tenha uma constância, enviar um documento onde a faculdade atesta que ela cancela a matrícula, enfim, quem sou eu? Não estou dando pitaco no processo, longe de mim. Mas ele, enviando algum documento que mostre vínculo, como você salientou, abre-se uma conversa, né, mostrando que a documentação é válida, obviamente sem precarizar a questão documental de nenhum dos dois lados. Então, exato, a instituição está em perto. Se ele quiser trazer até
assim, alguma declaração de vínculo que mostre ele matriculado no semestre anterior, e por mais que seja cancelado o de agora, mas no anterior ele tem, às vezes, um documento guardado, enfim, pode trazer né? guiadores. Eu acho que é uma questão que a gente não existe mais receita de bolo para processo seletivo. Cada país faz de uma forma, cada ES faz de uma forma. A gente está realmente disposto e disponível para entender as dificuldades e facilitar. Perfeito. Tem uma perguntinha aqui, a gente já falou muito dela, que é a questão do que o aluno vai vivenciar no primeiro semestre. Eu vou até pular essa pergunta, já vou para a próxima, a gente conversou bastante sobre isso. O edital, Bárbara, ele tem vagas para o terceiro, para o quinto, para o sétimo. Alunos que estão até o 10º podem prestar o processo seletivo, né? O período máximo de ingresso é o 7º. É importante, né, entender isso. O aluno que vem aí com 10 períodos concluídos, ele vai ingressar no 7º, se ele tiver um bom aproveitamento, se tudo estiver adequado e for possível ingressar, ele vai ingressar no 7º período. É isso? Exatamente, porque é impossível acontecer esse aproveitamento 100% ele já entrar no internato, digamos assim. O que a gente está permitindo são os alunos das outras IES que estão no 10º semestre, por quê? Porque o Paraguai só tem um ano de internato. Então, realmente, as disciplinas são do primeiro ao 10º semestre, as disciplinas curriculares, né, sem contar o internato. Então, a gente quer também poder receber, porque até o último processo seletivo, a gente tem que fazer um adendo, a gente não imaginava que tinha ainda esse montante também de alunos no 9º e no 10º semestre no Paraguai, mas que, não, obviamente, não estão em internato, mas que querem também transferir para o Brasil agora. Nesse momento, vão chegar... Porque a fila, realmente, eu tive contato ali no Paraguai um pouco mais próximo com as IES, eu via, existe fila para internato. Não é só, o problema não é só o revalida. O problema também é conseguir vaga no internato lá também, porque a rede hospitalar é muito menor que no Brasil. Aqui já é complexo, mas lá, então, é muito mais. Então, o aluno fica aguardando, às vezes, 1 ano e meio, 2 anos, para poder ir para o... Eu realmente achei aquilo um absurdo, né? E realmente, dentro aqui do 7º semestre, ele consegue não só ter o aproveitamento... A gente tem tempo para conseguir ter essa questão documental do aluno, ele poder cursar as disciplinas, tudo, para ele poder ingressar no 9º semestre lá para o internato, já com 100% do primeiro ao 8º cumprido. O estudante de medicina do exterior, ele é um guerreiro, né? Ele vai para o exterior para ter uma condição... O objetivo dele é ir para o exterior, cursar o máximo de períodos e depois, a grande maioria, né? Lógico, tem aqueles que já querem fazer a revalidação, já se planejam para tal, mas a grande maioria fazer o máximo de períodos e vislumbrar um processo de transferência que aproveite o máximo para ele, dentro do seu planejamento financeiro, terminar no Brasil. E é um guerreiro. Né? Chegar no 10º período, não ingressar no internato, entrar num limbo, né? Esperando vaga. Isso acontece na Bolívia, isso acontece também no Paraguai, com frequência, e a gente recebe muitos alunos também do 10º período aqui, e por isso eu achei tão interessante vocês abraçarem também o 10º período para trazer essa possibilidade para que o aluno dê continuidade. E a questão do internato, até mesmo entre faculdades brasileiras, existem resoluções, assim, meio que pro forma entre as faculdades, de não aceitar alunos no internato, né, transferente de internato. Então, assim, eu falo isso muito para os alunos do exterior, às vezes eles se sentem preteridos em relação à questão de não poder ingressar no internato, isso acontece até entre faculdades brasileiras, porque sempre tem adaptações a ser feitas, o internato ele tem uma carga horária maior, é mais difícil de convalidar, é mais difícil de adequar a carga horária no internato, então por isso é tão importante já decidir sobre a transferência, quem está aí até o 10º período, aproveitar as oportunidades que surjam, né? Bárbara, surgiu uma pergunta também sobre reingresso. Sempre tem aqueles alunos que, por um motivo ou outro, eles saíram da instituição, eles deixaram a instituição e perderam o vínculo porque não sustentaram ali o seu trancamento ou não trancaram, não se organizaram para tal. Vai existir algum processo de reingresso para estudantes que eram da Universidade do Brasil, saíram e desejam voltar? Esse processo, ele abraça, esse aluno não abraça, né, porque é um processo de transferência, mas existe essa possibilidade? Existe, sim. A gente está programado para a próxima semana, logo depois do resultado agora desse processo de transferência externa, ter um edital de vagas remanescentes, seja ele pelo retorno ao curso, né, ou seja, que seja realmente um ex-aluno nosso, enfim, que parou, muita gente parou por conta da pandemia também, então é o momento de poder retornar.
A gente também tem processo de transferência interna de outros cursos da saúde, que a gente consegue aproveitar disciplinas cursadas conosco da saúde também. Lógico, muito pontualmente, algumas disciplinas somente da medicina. Mas a pessoa às vezes tem vivência em outras áreas, já é terceira graduação, segunda graduação no mínimo, então ele consegue também abarcar com esses outros documentos para aproveitar também disciplinas da medicina. Então, nosso intuito é lançar esse edital logo mais. Então, a gente tenta sempre priorizar, né? Agora está falando de transferência externa, também tem o vestibular e também o Enem, agora juntamente no mesmo dia do vestibular, também é o dia do processo seletivo de transferência externa, então a gente quanto com normalmente não são pais na questão de transferência externa, mas é marido, é esposa que ajuda ali, que está ali vivenciando a vida desse candidato nosso. Então, a gente juntou no mesmo dia para a gente também organizar nossos esforços. E aí, a nossa ideia é, na próxima semana, pegar as nossas vagas remanescentes e também aplicar. Não sei exatamente ainda o quantitativo, que depende do encerramento desse processo agora. Perfeito. E, Bárbara, como que funciona o internato? Como que o internato funciona na Universidade do Brasil? Como que ela organiza o seu internato? Sim. O internato, né, ele precisa, para ele poder seguir para o 9º semestre, ele tem que ter cumprido todas as disciplinas do 1º ao 8º semestre do curso. Então, até porque a gente tem 9 cidades que a gente tem nossos internatos, e hoje a gente não utiliza nem 50% do nosso numeral de vagas que a gente tem disponível com esses convênios nessas cidades. Então, a gente tem agora cerca de quase 800 alunos, né, fazendo a época de internato, são em 9 localidades, e sempre no estado de São Paulo. Então, a gente tem todo esse numeral de alunos, a gente faz esse acompanhamento. As rotações, que a gente usa são rotações de 5 semanas para cada uma das disciplinas, com a aplicação da prova das 9 cidades, simultaneamente. Então, tem os supervisores que vão realmente aplicar as provas. O grande desafio de ter os internatos em 9 cidades é a padronização. Então, realmente, porque o nosso aluno, ele quer uma experiência completa, sem dúvida, como qualquer aluno da medicina. Mas tem aluno que a gente tem perfis de alunos diferentes. Então, a gente tem o internato aqui em Diadema, por exemplo, que é do Hospital Geral de Diadema. Então, é um fluxo gigantesco de pacientes. A gente até fala que o aluno que escolhe, né, ir para Diadema é um aluno que quer crescer muito na carreira, ele está muito disposto a desafios, ele quer vivenciar, né, tudo que é possível. E aí a gente tem os internatos em cidades, obviamente, menores que São Paulo, mas ainda assim grandes, como Votorantim, que a gente tem, nossa maior parte dos alunos ficam ali em Votorantim e Sorocaba, fica tudo naquela região. Então, é uma cidade, ali, aquela região com mais de 1 milhão de habitantes, aquela região principalmente ali de Sorocaba, Votorantim, Salto, Jundiaí, Campinas, tem um déficit de médicos. Então, normalmente eles acabam, ele realmente, o aluno tem que ir para o internato pensando numa questão de networking, porque ele vai estar dentro do hospital, ele vai ter não só a vivência dinâmica, mas ele vai conhecer os médicos, ele vai conhecer se a cidade é uma cidade boa, se o hospital também tem um programa de residência, o que pode fazer. Então, ali ele já tem que pensar, se direcionando onde ele já pensa em se fixar pós-formado. Acho que é importante ter essa clareza. E a gente tem as cidades menores. A gente tem o internato em Fernandópolis, tem Descalvado, onde a gente tem campus, então facilita a gente também escolher cidades que a gente tem infraestrutura para poder o aluno também estudar, ter acesso, enfim. A gente sabe ali que é importante a gente prover o máximo de comodidade, né, e conforto para esse aluno na fase do internato. Tem cidades, então, realmente, eu falo PMG. Então, depende. E muitas vezes também o aluno, ele quer vir para uma cidade que quer um familiar, ou que é a cidade dele de origem, ou muito próximo, que ele fica ali naquela região. Então, a gente tenta oferecer uma gama de possibilidades grande. Agora, antes a gente fazia uma prova interna, né, para esses alunos para classificar, mas agora a gente faz pela classificação pelo teste de progresso. Então, a melhor média daquele aluno no teste de progresso durante a vivência dele conosco é onde ele vai usar para o ranqueamento dele na classificação, na convocação, né, nas opções que ele tem. Como a gente tem muitas opções, os alunos acabam ficando entre a primeira e a segunda opção no máximo, né, deles.
do internato. Tá certo. E ele vai morar nessa cidade e ele fica 5 semanas em cada cidade ou ele tem possibilidade de ficar mais? Ele fica... O ideal é que ele fique os 2 anos. Os 2 anos na mesma cidade. Tem cidades que a gente consegue contemplar o 5º e o 6º ano. Tem cidades que a gente consegue contemplar só o 5º, tem cidades que a gente consegue contemplar só o 6º. E tem alunos que, mesmo que a gente naquela cidade tem 5º e 6º, ele quer ficar só o 5º nessa e 5º em outra. Então, é possível eles alterarem também o 6º ano para outra localidade. Não se adaptou, ou ele quer... No caso de Diadema, a gente tem o 6º ano, então ele quer ir para Diadema, pelo menos o 6º ano. Então, ele tem essa possibilidade. Como a gente tem realmente uma oportunidade, né? Uma vivência completa, né? Ele não fica transição, né? Ele vai ficar 1 ano em uma cidade, 1 ano em outra, ou até mesmo 2 anos em uma só e fazer seu internato. Exato. Eu recentemente fiquei sabendo de algumas dinâmicas de internato. Eu fiquei pensando nessa questão da vivência do internato de algumas IES. Sim. E me preocupa muito, porque o grande intuito é que esse aluno, esse interno, ele se relacione com a rede da cidade, com os médicos, ele crie esse network, ele viva a cidade, ele viva os problemas, né, de maneira global. E também ele está lá consumindo também na cidade, enfim, me preocupa muito essa questão de... Eu vi outras IES fazendo isso, de ficar 4 semanas, 1 mês numa cidade, todo mundo fica em hotel, depois vai para outro hotel. Gente, a pessoa precisa estudar, ela precisa ter calma, precisa ter a casa dela, um ambiente acolhedor ali para poder se organizar minimamente nos estudos, também na questão do próprio internato. Eu acho que da forma que a gente faz, a gente consegue trazer o máximo de comodidade e conforto para esse aluno na fase do internato, que é tão importante do curso. Perfeito, Bárbara. Perfeito. Alguns alunos da Universidade Brasil, nós temos alguns seguidores que estudam na Universidade Brasil, e uma dúvida que eles têm, e uma questão que eles trazem, como que funciona o fluxo da entrega do documento para o estudante da Universidade Brasil? Ele precisa de alguma forma da documentação da Universidade Brasil. Como que funciona esse fluxo? Existe um prazo de entrega? Esse documento, ele entregue dentro de um protocolo? Como que funciona? Para ele solicitar o histórico, o atestado de matrícula dele? Por exemplo, lá no próprio edital, né, agora do processo seletivo de agora, ele tem desse período de 24/1 até 6/6 para entregar a documentação dele. O que a gente pede, que é primordial, ele entregar tudo de uma única vez. Não entregar hoje, eu entrego o histórico, amanhã eu entrego o plano de ensino, ainda não. Então, entrega tudo de uma... Né, compila tudo, organiza, entrega tudo de uma vez só na secretaria, lá presencialmente. Se não é ele vai estar cursando com a gente, né? Então, se não for ele, mas alguém com uma procuração no nome dele, entregando todo aquele documento, a gente faz um checklist de recebimento, porque a gente recebe não só o documento, o original, quanto a cópia com a tradução e apostilamento. E aí, o que a gente faz? A gente pega já o original, a gente já faz, lógico, a gente confere, né? Se o teor, obviamente, são os mesmos também, porque isso é muito importante também. E aí a gente já faz a digitalização do original. Então, a gente digitaliza esse original e já entrega para ele na hora, junto com um protocolo de entrega daquele dia, daquela forma. Enfim, mas o que a gente pede é que seja entregue tudo de uma única vez, porque a gente pega esse documento e faz a análise com a comissão de análise curricular. E o aluno de vocês, aquele que é estudante da Universidade do Brasil, ele já está na Universidade do Brasil, então vestibular, ou transferência, por algum motivo ele precisa solicitar a documentação com vocês. Como que funciona esse fluxo? Ele consegue fazer diretamente no portal do aluno, então ele faz boa parte desse processo, 100% desse processo ele faz online. Então ele entra no portal do aluno, acessa com o seu RA, vai na barra requerimentos, e aí ele clica lá e ele vai pedir, exatamente, tem que citar o que ele está buscando, se a ideia é ele transferir da Universidade do Brasil, ele tem que pedir histórico escolar, ou declaração de matrícula, plano de ensino. O plano de ensino é um pouco mais complexo e mais denso, principalmente para a medicina, então ele demora um pouco mais, porque as pessoas realmente não se atenham são os prazos, cada documento também tem seu valor. Então, obviamente, o prazo só começa a correr depois do pagamento, porque também tem uma confusão com relação a isso também, é importante esclarecer. E aí, esses documentos são enviados.
alguns dos documentos são enviados ou por e-mail, ou já ficam disponíveis na própria aba ali dele no portal do aluno, que mesmo ele sendo egresso nosso, ele tem acesso ao portal do aluno, ele consegue acessar, mesmo sendo ex-aluno nosso, transferido. Então, tem documentos que ele recebe por e-mail, documentos que ele pode receber pelo portal e documentos que ele recebe fisicamente, que ele tem que retirar na secretaria lá do campus, obviamente, depois de prontos, depois de obedecidos os prazos. Então, essa é a questão. Que a gente tem um edital ali também, anual, né, que tem não só a fixação dos valores, né, por esses documentos, mas também tem os prazos das condições. Perfeito. Ele já vem com QR Code, assinatura eletrônica, o aluno tem que ir em outra instância fazer esse procedimento de validação. Exato, exatamente. Ele consegue só mais o plano de ensino que ele precisa buscar depois do plano realmente presencial na Secretaria do Campus, que ele é um documento mais complexo para ser entregue. Perfeito. Bárbara, eu encerrei aqui as perguntas, a gente selecionou, obviamente as perguntas elas vieram de forma repetida, né? Não tem como não vir, as dúvidas são muito semelhantes sempre. Então a gente está chegando aqui agora na nossa última pergunta, então te deixo à vontade, se você quiser falar mais sobre o processo seletivo, à vontade. A gente chegou realmente na última pergunta. E em relação ao atendimento, como que funciona o atendimento para esse aluno que vai passar no processo de transferência? Ele está com dúvidas relacionadas à sala de aula, desde o mais simples, a sala de aula onde ele vai assistir, as matérias que ele pode fazer, as dúvidas que vão surgir, são as mais diversas possíveis, imagino eu. Qual que é o canal de atendimento que esse aluno tem na UB? O canal financeiro, como que funciona, o canal de atendimento acadêmico, ele vai estar lá morando lá em Fernandópolis, como que ele soluciona e como que ele vai dirimir as dúvidas que ele tem em relação à locação dele, todas essas questões. Nosso intuito é que o nosso aluno em si ele consiga gerenciar a própria vida dentro do portal do aluno, primeiramente. Então, tudo que ele precisa de acesso, saber quais disciplinas que ele está matriculado, o contrato que ele assinou, qual o valor, as parcelas, onde ele faz o acordo de um débito, tudo ele consegue fazer online. Então, a gente tenta tirar um pouco essa dependência de ter que conversar todo tempo, a todo momento com o aluno, né? Porque a gente centralizou a gente afunilou esse canal pelo nosso WhatsApp. Então, é lógico que a ferramenta não é, eu digo assim, a gente quer melhorar muito ela, já melhorou razoavelmente bem, a gente quer evoluir ainda mais e a gente tenta conversar não só com o candidato, mas também com o aluno, também tudo ali pelo próprio WhatsApp, porque ali a gente consegue gerenciar. O aluno muda muito de ideia. Hoje ele quer uma coisa, amanhã ele quer outra. E ali, pelo menos, a gente tem um histórico de toda essa... E uma organização dessa questão com ele. Então, mas a ideia, o intuito, que ele sempre faça o autoatendimento. Todas essas opções é possível fazer dentro do portal do aluno. É uma questão dele criar um pouco mais de intimidade com a ferramenta ali do portal do aluno e poder realmente gerenciar. A ideia é que o WhatsApp fique mais como informativo, não tanto fazer a solicitação dentro do WhatsApp, de acontecer, que ele resolveu o problema dentro do WhatsApp. Ele é mais critério informativo. Vai até ali, acesse assado, gere aqui, paga assim. É só mais questões. A gente gostaria de chegar nesse nível de detalhe, que eu acho que muito em breve conseguiremos. Perfeito. Bárbara, a gente finalizou as perguntas. Você quer fazer alguma explanação sobre o processo seletivo? Qualquer outra questão? Eu acho que realmente entender que a gente está de portas abertas. Eu acho que realmente, como você tem dito, né, Gustavo, o aluno, principalmente do exterior, é um guerreiro e a gente sabe muito bem da situação e enfim, por isso que a gente vem moldando e aprimorando esse processo seletivo e a gente tem muito orgulho dos nossos alunos transferidos e algumas IES eles são tratados de forma, né, vamos dizer, de escanteio, né, para não dizer outra forma, mas a gente prioriza não só o nosso aluno que veio de forma ingressante, mas também o nosso aluno de transferência. A gente tem colhido excelentes resultados com os alunos que vieram realmente de transferência, e a gente vê o quão as pessoas são gratas por eles conseguirem vir para o Brasil, se formarem, ficarem ali próximo da família. Eu acho que isso não tem preço. Então, a gente sabe que a gente está de portas abertas.
Eu estarei lá em Fernandópolis durante a prova, a aplicação da prova. Vou conversar com os candidatos, com os acompanhantes, com todos ali. E a gente sabe que das condições de cada um, a gente está aberto a conversar e melhorar sempre. Eu acho que isso é importante e não é fácil. A gestão acadêmica tem uma série de regulações, tem uma série de situações e eu tenho visto assim uma evolução muito constante. A gente tenta sempre melhorar e até recentemente a gente fez a nossa CPA, que é a nossa autoavaliação. Então, de 2021, 22, 23, a gente pegou nossos pontos fortes e dobrou nossos pontos fortes. A gente diminuiu de 4% de pontos assim, que eram péssimos, foi para 0,69%. Então, era 4%. Então, assim, a gente teve uma melhoria muito. Eu sou uma perfeccionista, então, assim, eu sempre vejo defeito em muitos lugares onde a gente pode organizar. Mas, então, a gente tem que manter esse contato com o aluno muito grande. A gente tem uma nova coordenação no curso que é excepcional. A doutora Sabrina é uma super coordenadora. Ela tá com a gente não faz muito tempo na universidade, mas ela tem feito grandes mudanças e eu acho que são sempre mudanças sempre bem-vindas e a gente está sempre aberto para melhorias, sem dúvidas. É só isso que eu gostaria de externar, porque sei que tem candidato, tem aluno assistindo, tem todos os grupos aqui com vocês. Foi uma live muito rica. Eu acho que a gente conseguiu falar dos pontos principais, né, institucionais, relacionados ao processo seletivo, sobre as possibilidades financeiras, que são os pontos realmente nevrálgicos no processo de transferência. E a gente aqui no MEDES, tanto eu quanto o Felipe, a gente quer agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, assim também pelo corretor que está aí com você, e agradecer bastante. E falar que o MEDES aqui vai ser sempre um canal para vocês acionarem, para vocês conversarem, para vocês utilizarem também como meio de comunicação, tá? A gente está de portas abertas, a gente é muito grato ao seu tempo e à sua disponibilidade. Tá bom, Bárbara? Também quero agradecer muito também por vocês, por esse trabalho e também essa abertura aqui, esse espaço de poder conversar com vocês. Eu também estou à disposição de eventuais dúvidas, não só desse processo seletivo, como futuros, ou de realmente outras dúvidas do ponto de vista de regulação, supervisão. A gente está sempre disponível, disposto. Acho que a educação é algo transformador e que nos exige constante aprimoramento. Então, o que mais a gente puder trocar de expertise é sempre muito positivo. Perfeito. Então, muito obrigado. Uma boa noite para vocês. E para você, Boa noite Bárbara, também para vocês. o corretor QI. Está com você. Um ótimo restante de semana. Fica com Deus e muito obrigado mais uma vez. Obrigado, vocês também. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Obrigado. Até.